acerca do juízo vindouro. Graça e paz, irmãos, amigos e guerreiros em Cristo, sejam bem-vindos ao canal. Vamos dar continuidade a Atos dos Apóstolos no capítulo 24 inteiro. Porém, eu lerei apenas o 24 e o 25, mas estimulo vocês a ler o capítulo para poderem me acompanhar no devocional, pois juntos estudamos a palavra de Deus. E gostaria de convidar você a estar conosco no canal. Serão muito bem-vindos. Vários dias depois, Félix veio com Drúzila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Então, irmãos, não sei vocês, mas fico indignado e cansado de escrever sobre tanta insistência dos judeus em desejar eliminar uma pessoa, um seguidor do caminho, um cristão. Analisando alguns anos antes, vemos que primeiro eles perseguiram Jesus e não pararam até o matar. E isso repercutiu na vida e espiritualidade deles nesses quase 2000 anos que estão sem sacrifícios, estão sem templo, e até hoje não se vê profetas em Israel. E parece que não aprenderam ainda. Nesses textos agora estão contra Paulo. Mas pense comigo, se eles não acreditam que Jesus é o Cristo, o Messias, então para que tanta preocupação? E ainda fazer o mal? Eles têm medo do juízo vindouro, mas não cansam de fazer o mal. Gamaliel falou certa vez, está escrito em Atos, no capítulo 5, versículo 38 e 39, que diz: eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. E o 39 diz: se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo, pois se acharão lutando contra Deus. É verdade, irmão? Pense num rabino sábio. O capítulo 24 inteiro é exclusivo sobre o julgamento de Paulo, que nada fez de errado. Contudo, quanto mais mexe em nós cristãos, mais crescemos. Até o governador da época, o Félix e sua esposa, quiseram saber mais sobre o Cristo, sobre Jesus. Porém, ao verem que os pecadores não terão o reino de Deus, falando sobre o juízo, ele teve medo das palavras de Paulo e cancelou a conversa. Algo normal para quem não deseja sair do pecado. Esses têm medo mesmo do juízo. Félix ficou, irmão, 6 anos no poder como governador. Eliminou muito mal naquela província, mas sua ficha não era limpa. Que 2 anos após esse caso com Paulo, ele foi chamado a Roma pelo imperador, por causa de seus abusos no governo. Ele morreu num cargo logo após. Será que deu tempo dele entender sobre o juízo de Deus e entregar sua vida a Jesus? Em sua defesa, Paulo se identifica como seguidor do caminho, um cristão, servo de Jesus. E como Félix queria agradar os judeus, exatamente nestes pontos que Paulo fala, deixou Paulo na prisão, possivelmente domiciliar, visto que ele era um cidadão romano e nunca ter sido condenado. Enfim, irmãos, quando somos guiados pelo Espírito Santo, ele nos impulsiona as melhores palavras em cada momento de nossas vidas, principalmente se somos perseguidos
por causa da cruz de Cristo. Um dos pontos importantes de Paulo nesta mensagem, irmão, é que nunca devemos deixar de falar dos 3 pontos que Paulo falou ao Félix e sua esposa. O primeiro é sobre a justiça, o segundo é o domínio próprio e o terceiro é o juízo vindouro, irmãos. E que Deus possa orientar você, nós, a termos o seu Espírito como nosso guia principal. E a cada manhã tenhamos renovação do amor do Senhor e na graça de Jesus Cristo. Tendo isso, irmãos, entenderemos mais sobre a justiça de Deus, sobre o domínio próprio e o juízo vindouro de Deus. E estando com Jesus, não terás medo, como Félix, pois saberás onde estás firmado, na rocha que é Deus em Jesus Cristo, seu Filho. Amém, irmãos? Termino o devocional lendo Romanos, do capítulo 8, versículo 14 a 16, que diz: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor. Louvamos o teu grandioso nome. Obrigado, Jesus, por esse privilégio de, no teu nome, chegarmos ao Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento que falamos acerca do juízo vindouro, como Paulo falou a Félix, e que as pessoas que ainda têm medo desse juízo do Senhor, que possam se firmar em Cristo Jesus, que é a nossa salvação, e que eles saibam que o juízo não é ruim para a igreja, para aqueles que estão em Cristo Jesus, e sim para os ímpios que não querem se arrepender-se, ainda blasfemam o Senhor. Então, Pai, quero agradecer ao Senhor por cada irmão e cada irmã que estamos orando. E quero deixar também os amigos ouvintes que estão nos ouvindo, que eles entendam e busquem o Senhor, que ainda há tempo para que ele entenda cada vez mais sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Que Deus abençoe, irmãos. Tenham um excelente dia e até amanhã, se Deus nos permitir.